Bom dia, paz do Senhor. Você pode assentar. Você que trouxe sua Bíblia, eu vou pedir para que você esteja abrindo a Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 6 em diante. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, algumas versões diz quarto, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que é necessário antes de vós lhe pedir-lhes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Essa semana, eu conversava com a minha esposa e dizia, que palavra poderíamos trazer para o encerramento do culto do domingo de manhã? Um ano abençoado, o ano da restituição. E busquei a Deus mesmo. E alguns textos eu selecionei para pregar. Alguns textos. Fui em Ezequiel 37, fui em Filipenses, mas parecia que nada fechava com aquilo que o meu coração queria pregar. E de repente eu fiz uma oração assim na sexta-feira. Aliás, quinta-feira à noite. Senhor, eu quero que tu fale de pai para filho, porque eu quero falar de filho para pai, pai para filho, um diálogo com a tua igreja. E quando eu disse essa frase na minha oração, lá no meu quarto, penso eu que saiu virtude de mim. E eu disse, Senhor, é essa palavra? De pai para filho, de filho para pai? Se for, Senhor, me confirma na palavra. E o Senhor me levou esse texto que eu acabei de ler para vocês. E o título da mensagem é Falando de pai para filho e de filho para pai. Diga para alguém do seu lado e diga assim, ó, profetize. Hoje Deus vai falar com você de pai para filho e você vai falar de filho para pai. Glória a Deus. Por que eu sempre peço? Para você gravar o título da mensagem. Quando você escuta, fala e ouve de novo, você acaba gravando. Então o título da mensagem é Falando de pai para filho e de filho para pai. E esse texto é interessante. E eu fiquei estudando sobre esse texto de pai, filho. E eu li uma pesquisa americana que o que faz a ausência de um pai. E segundo essa pesquisa americana, eu até anotei aqui, dizem que os filhos que não têm um pai ou que sofrem de ausência de pai, eles têm a possibilidade de eles viverem em extrema pobreza é 4 vezes mais do que aqueles que são criados pelo pai. A possibilidade de ter problemas emocionais, como relacionamentos errados, valores distorcidos, é muito maior em filhos que não têm a presença do pai. A mortalidade infantil, segundo essa pesquisa, é 2 vezes maior nos filhos que não têm pai, próximo ou presente. Na prisão, 1 em cada 5 presos não tem pai. O envolvimento em crime é muito maior, é assustadoramente maior nos filhos que não têm a presença do pai próximo, não são criados pelos pais. Porque o pai significa autoridade, submissão, lei. As meninas que não têm pai, não são criadas por pai, a gravidez precoce, 7 vezes mais. Isso sem falar no uso de drogas e álcool. Uma maneira deles, às vezes os jovens, por não ter o pai como referência, eles acabam se envolvendo em drogas e álcool. E isso vai
levar a maus tratos, abusos, violência e até evasão escolar. Então, eu estava dando uma olhada assim, no estrago que faz a ausência de um pai. E a revista Veja, 2016, aliás, a revista Abril, perdão, em outubro de 2016, além disso falou outras coisas. Fala dos transtornos psicológicos de um filho que não convive com o pai. Vários deles, eu poderia citar aqui, mas não vou me ater a isso, mas só para você ter uma noção do que faz a ausência de um pai. E eu fico imaginando, imagine o Pai Celestial. Imagine o Pai Celestial. Isso é o Pai terreno. A ausência de um Pai terreno faz tudo isso. E o texto que nós acabamos de ler, o evangelista Mateus escreve. E o evangelista Mateus, ele escreve aos judeus. Ele quer provar e comprovar através das suas escrituras para os judeus que Jesus é o Messias, o Salvador, aquele que foi prometido para o rei, como o rei de Israel, mas não o rei terreno como eles esperavam, um rei celestial. Tanto é que Jesus várias vezes fala, o meu reino não é desse mundo, ele deixa isso muito claro. E Mateus começa falando sobre o nascimento, a infância de Jesus, retrocede a genealogia de Jesus, desde Jesus até Abraão, para provar que Abraão, que era o pai da fé deles, o pai deles, Abraão, mas o judeu não tinha o costume de chamar Deus de pai. E de repente chega Jesus, chamando Deus de pai. No capítulo 6, do versículo 1 até o 18, por exemplo, por 10 vezes, se você contar ali, Jesus chama ele de pai. E para o judeu isso era inconcebível. Como? Chamar Deus de pai? Eles nem ousavam falar o nome de Deus. Eles diziam, não vou tocar o nome do Senhor em vão, o santo nome dele em vão. Eles tinham cuidado. Se você perceber, Mateus escreve o reino dos céus, nem escreve o reino de Deus. Eles tinham um zelo excessivo por Deus. E isso atrapalhava o relacionamento de filho e pai e filho. E o que mais me chama a atenção é que Jesus, que conhecia muito bem o Pai, Jesus é Deus, você sabe disso, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Ele ensina como o filho se relacionar com o Pai. O próprio Deus dizendo assim, eu gosto que fale comigo assim. Filhos, quando vocês orarem, eu quero que vocês falem comigo dessa maneira. O próprio Deus ensinando como Ele gosta que você conversa com Ele. E parece que eu estou vendo, pastor Vilimar, Jesus chega lá no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, que é o capítulo 5 até o 7, Lucas também descreve esse. Ele senta, ele sobe naquele monte, e na época não tinha microfone, então ele sabe que o som, ele é atrapalhado por barreiras, ele sobe num lugar mais alto. O próprio Deus, que é Senhor da terra, dos céus, olha a direção do vento, e ele pede para as pessoas, imagino, se assentarem, e ele começa a proferir o sermão da montanha. E esse sermão impactou aquela geração, porque parece que foi tudo contra aquele Deus que eles acreditavam, que os fariseus pregavam, que era um Deus de juízo, um Deus que matava, um Deus que nem podia falar o nome dele. E ele começa falando sobre 9 bem-aventuranças. Ele começa assim, sobe no monte, lugar mais alto, ele diz, bem-aventurados sois vós, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele começa a dizer que esses pobres, mas não os pobres miseráveis de espírito, aqueles que realmente não se acham dignos pela sua justiça, mas dignos pela justiça que Deus nos justifica, aleluia. E ele começa falando isso, e ninguém dizia que esses pobres iam para o céu, aqueles fariseus, aqueles escribas. Pelo contrário, eles diziam que se você era pobre, se você não tinha uma posição, era Deus te castigando, eles se sentiam assim. E Jesus começa com esse discurso. Ele fala sobre as 9 bem-aventuranças, fala que os discípulos são o sal da terra, a luz do mundo. E a gente não tem noção sobre o que é o sal e luz
Para aquela época, o sal preservava a carne. Você não podia ter carne na sua casa, você não podia se alimentar bem, porque o sal é que preservava, não havia refrigerador, não havia geladeira. E também dava gosto à comida. Imagina você comer uma comida sem sal. Então o sal era muito valioso. E a luz? Luz tinha que ter óleo para que iluminar. Senão você só vivia de dia, você não poderia viver de noite. Então sal e luz era algo muito precioso naquela época. Jesus começa falando isso. Começa falando sobre nesse sermão. E de repente eles pensam, esse pregador está indo tudo contra a lei. E Jesus, que conhecia os pensamentos, porque ele diz, ele conhece os nossos pensamentos, ele diz, eu não vim para revogar a lei, não. Não. Vocês estão pensando que eu estou pregando tudo contra a lei de Moisés. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei, porque a lei se resume em mim, aleluia. Então ele já conhece antes que o pessoal começou a pensar, mas ele está pregando totalmente diferente. E ele começa a falar sobre a lei. Fala sobre a esmola, obras, como deve ser a esmola. E ele chega aqui então e ensina esse pessoal a orar. De pai para filho e de filho para pai. E essa oração do Pai Nosso é uma oração muito rica. Poderíamos pregar algumas semanas sobre ela, mas não temos tempo. E eu, pesquisando, buscando a Deus, quero falar para você alguma coisa que eu aprendi com pesquisa, com revelação. Na palavra de Deus eu quero passar para a igreja. Vamos à primeira parte da oração. Como começa a oração? Pai Nosso. Veja bem, a primeira coisa que Jesus quer que você seja, se sinta, quando começa a orar, é filho. Se você não se sentir filho, como você vai chegar ao Pai? Deus quer que você comece a oração dizendo, Pai, ei, eu tenho um Pai, eu não preciso passar por distúrbios psicológicos, eu não preciso ir para o mundo do crime, eu não preciso fazer coisas erradas, eu não tenho transtornos emocionais, psicológicos ou qualquer outro, porque eu tenho um Pai. Jesus está dizendo assim, ó, ei queridos, vocês não são órfãos, eu sou o Pai de vocês, o próprio Deus falando para você. A primeira coisa que ele diz é, filho, vocês são filhos. O presbítero Leco falou que o filho pródigo saiu da presença do pai, mas ele não deixou de ser filho. Não deixou de ser filho. E ele diz, Pai Nosso. Queridos, nós temos uma necessidade paternal. Deus fez mãe e pai. E os dois são importantes, cada um na sua função. Se mudar esse conceito, dá problema na sociedade. Está aqui a Marisa, que é psicóloga, ela sabe do que eu estou falando. A psicologia tem provado isso, que se mudam os papéis, invertem as coisas, dá problema. E Deus não quer que você se sinta órfão. Porque filho órfão é revoltado, acaba se magoando, tem feridas emocionais. E a primeira coisa que Deus diz assim, ó, queridos, eu quero que vocês comecem me chamando de pai. Eu tenho prazer quando ouço a sua voz, do meu filho dizendo pai. Você que é pai, que tem filho, quando o seu filho pode estar no meio de um monte de gente, ele diz assim, ó, pai, você sabe que é o seu filho, você conhece a voz do seu filho. Pode ter 10, 20 crianças, mas se o teu filho diz pai, você sabe que ele é teu filho, aleluia. E quando você começa orando, pai, é o meu filho, ele está dizendo, esse é meu filho amado em quem me compraz, aleluia. Deus sabe. Pai Nosso, você tem família, você não está sozinho. O pai é teu, mas também tem muitos irmãos que Deus colocou do teu lado para te ajudar, para estar contigo. Talvez a tua família às vezes não te apoie como você gostaria que apoiasse, mas Deus colocou irmãos do teu lado, porque Ele colocou numa família
Uma família tão grande que diz que a mesa vai ser do Oriente ao Ocidente quando você chegar lá, aleluia. Então a gente começa a oração como filhos. Toda vez que você chegar a Deus, fale, Pai. E essa palavra, no grego, é Abba. Se você for pesquisar o que significa essa palavra, significa paizinho, um relacionamento muito íntimo de filho para pai. E Deus quer que você tenha um relacionamento de intimidade com Ele, aleluia. Então, sempre quando você se chega a Deus, não chegue pedindo, Senhor, me perdoa por isso, me faz, como o pior dos piores. Chegue se sentindo filho, aleluia. Olha só, essa oração é uma oração modelo. Como já ouvi, não é uma oração, ela é uma oração completa, mas não completada. Porque você completa ela ainda mais com aquilo que você tem para falar com o seu pai. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se sentir filho. Porque quem se sente filho sabe que tem um pai e conhece o pai, sabe que o pai é bom, que o pai quer te ajudar, aleluia. A segunda coisa que você precisa fazer quando chega na oração de Deus é ser um adorador. Você começa como filho, continua como adorador, porque diz assim, ó, santificado seja o teu nome. E para você santificar o nome de Deus, você precisa adorá-lo, porque Ele é Deus, e quando você adora Ele, você traz a presença do Deus na sua vida, aleluia. E quando você o adora, a presença de Deus entra e diz, esse é o meu filho, eu estou escutando a voz dele, ele está me adorando, aleluia. Então eu vou entrar nesse quarto com ele. Aliás, quando eu comecei a ler ali no versículo 6, no verso 6, ele diz, e tu quando orares, entra no teu quarto. Algumas versões diz aposento. E eu fui pesquisar o que é essa palavra grega para quarto, aposento. A gente pensa que é o nosso quarto normal. Era uma despensa que os judeus tinham lá, onde eles escondiam algumas coisas que ninguém achava, algumas ferramentas, algumas coisas. E Deus está dizendo assim, ó, queridos, quando tu for comigo, vai lá sozinho. Ninguém precisa ver, não. Eu quero ter um particular contigo, aleluia. Entra no teu quarto. É eu e você, você e eu, aleluia. É um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, porque eu quero falar para você de pai para filho. E Deus está falando hoje com você, de pai para filho, aleluia. Para que você, quando sair daqui, comece a falar de filho para pai, aleluia. E você entra nessa despensa, ninguém te vê. Ninguém vai te achar. Porque lá não é lugar de ficar gente, lá é lugar de ficar ferramenta, mas Deus quer uma ferramenta preparada, aleluia, para que quando você orar, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, nenhuma língua te condenará, tu as condenarás em juízo, diz Isaías 54:17, aleluia. E a palavra orares, é uma palavra grega, proseuchamai, é isso mesmo. Não estou falando em línguas estranhas, é isso mesmo, proseuchamai. E significa assim, no original dela, fazer um juramento ou uma invocação sob a direção de Deus. Interessante, é juramento. Parece que é contra, não jureis, nem os céus, nem pela terra. Mas quando você ora, a palavra grega é proseuchamai. E quer dizer, fazer um juramento ou uma invocação sob a direção, debaixo da direção de Deus. E quando você ora, você está debaixo da direção de Deus. E quando você está na direção de Deus, é o próprio Deus que te guia. É o próprio Deus que te coloca onde você tem que estar. É o próprio Deus que coloca as palavras dele na sua boca, aleluia. Mas primeiro você tem que se sentir filho e começar adorando. Então a gente começa como filho, continua como adorador e vai se santificando. E a santificação existe em 3 níveis. 3 níveis de santificação. Aprenda isso, igreja. O primeiro nível é quando você se arrepende dos seus pecados, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então tudo aquilo que era imundo, impuro,
através do teu arrependimento, quando você aceita Jesus, você se santifica em Cristo, por Cristo e em Cristo. O segundo nível de santificação é quando você começa a se dedicar, orar, buscar a palavra, você começa a fazer a sua parte. As duas primeiros níveis é com você. Você tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador e buscá-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Você começa a se dedicar, fazer escola teológica, né, Wellington? E assim por diante. Você começa a fazer a sua parte. E o terceiro nível não é com você. Quando você fez o primeiro nível, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você começou a buscá-lo, aí é com Deus o terceiro nível. O terceiro nível, ele vem e te reveste com poder, com autoridade, com graça. E quando você começa a falar, a tua pregação já na primeira pregação é 3.000 almas, é 5.000 almas, porque já não é mais você, é o próprio Deus que está em você, que quando você prega, quando você fala, as palavras de Deus entram na vida das pessoas como uma flecha que acerta o alvo, aleluia. Porque a unção de Deus te toma, começa a fazer algo por você que você jamais conseguiria, aleluia. E como se santificar? Fazendo a vontade do Pai. E continua dizendo: venha o teu reino. É interessante, muitas vezes nós orávamos e oramos errado o Pai Nosso. Não sei se você já percebeu, mas eu já ouvi algumas vezes. As pessoas oram assim, ó, venham a nós, teu reino. Mas não é assim. Veja na sua Bíblia se está escrito assim. Pelo menos na minha está escrito, venha o teu reino. E a gente diz, venha a nós o teu reino. A gente já diz, venha o teu reino. E eu fiquei imaginando, a gente começa como filho, continua como adorador. E quando a gente diz, venha o teu reino, a gente está submetendo a um rei, como submissos, como servos. Então, se nós estamos num reino, somos filhos desse reino, nós somos príncipes nessa terra, não é verdade? Nós não somos escravos criados, porque a gente é filho do Pai. Estamos adorando. E a gente está nesse reino, então a gente é príncipe, princesas. Então, ninguém tem o direito de dizer que você não vale nada. Ninguém tem o direito de dizer que você não vai dar nada. Porque você é príncipe, você é princesa do Senhor. E tudo que disserem o contrário não vem de Deus, aleluia. Não vem de Deus. Mas para isso você precisa sentir filho, adorar, estar submisso à palavra de Deus, ser servo. Então, aqui, voltando um pouquinho, eu achei muito interessante, eu queria compartilhar isso com vocês. A palavra grega nome, seja santificado seja o teu nome, significa assim, santificado seja toda a sua existência, todos os seus atributos, todas as suas manifestações, toda a sua autoridade, todo o seu caráter e todas as suas ordens. E só isso quer dizer, e muito mais. Então, quando a gente fala nome, quando fala do nome, santificado seja o teu nome, significa toda a sua existência. A gente está orando, santificado seja toda a sua existência, desde o primeiro dia ao último dia da terra. Todos os seus atributos, tudo que Deus é. Todas as suas manifestações, tudo que já aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Todas as suas revelações, que Deus revelou, está revelando e ainda vai revelar, aleluia. Então é só isso, quer dizer. Já basta para você? Não, tem muito mais. A palavra grega é onoma. Então a gente continua como submissos. E o interessante é que diz assim, seja feita a tua vontade. Aí é que está, né? Muitas vezes nós queremos fazer o quê? A nossa vontade. A nossa vontade. A coisa mais difícil não é vencer o inimigo. A coisa mais difícil é vencer você mesmo. Porque a maior aliada sua ou a maior inimiga é a tua própria mente.
Por exemplo, domingo de manhã, a tua mente diz o seguinte: não vai no culto não, você trabalhou a semana toda, está cansado, para que você vai no culto? Dorme hoje? Não é isso que disse? Ou vou dizer que você não pensa assim? Pensa. Vai descansar, tu merece esse descanso, você merece. Você já trabalhou, você já fez a sua parte, tem outras pessoas, vai outro dia. E a tua maior inimiga é a tua mente, é você mesmo. Porque você quer fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. Entenda o seguinte: geralmente a tua vontade não é a vontade de Deus. Geralmente a vontade de Deus é contra as tuas vontades, contra os teus desejos. Às vezes, claro, você está na direção de Deus, então a tua vontade se junta com a vontade de Deus e acontece. Mas geralmente a tua carne milita contra o Espírito. Então, quando você ora, veja bem, se você disser assim, orar a oração do Pai Nosso, dizer, seja feita a tua vontade, mas o dia todo você faz a tua vontade. Você não... Olha só que forte isso. Isso mexeu comigo e eu fiquei com um temor santo, porque eu disse para vocês aqui que a palavra proseuchamai significa um juramento, uma invocação a Deus sob uma orientação divina. E quando eu digo oro, seja feita a tua vontade, eu estou fazendo um juramento a Deus, debaixo da direção de Deus, mas se eu não faço, eu jurei em falso. Eu me torno mentiroso diante de Deus. Não é forte isso, igreja? Às vezes a gente nem sabe o que está falando. O homem fala muito e não sustenta a sua palavra. Deus fala pouco, mas o pouco que ele fala, ele sustenta. Porque ele é Deus, aleluia. Então quando você diz, seja feita a tua vontade, a tua mente vai dizer, fica em casa. Mas o teu espírito dizer, vamos lá, Deus vai falar contigo. E você pode ter certeza que geralmente os cultos aonde você não queria vir, aqueles cultos que você está com preguiça, aqueles momentos que você... É esse o culto que Deus fala contigo. É esse o culto que Deus te abençoa. Porque Deus sabe que a tua bênção está pronta, mas o inimigo quer impedir, aleluia. E ele começa a colocar esses pensamentos, querer te tirar da presença de Deus. Mas a presença de Deus é que faz você receber a tua bênção. Então quando a vontade de Deus é submetida na sua vida, você começa a andar no poder de Deus. A presença de Deus entre você. Você começa a herdar as coisas de filho. Você começa a adorar e a presença chega. A vontade dele já não é um peso na tua vida, mas é um prazer, porque a nossa alma se compraz no Senhor, aleluia. E se eu fosse você, eu aplaudiria o Deus das palavras, as palavras de Deus, porque Ele é Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o Deus que fala contigo e comigo, e hoje Ele quer falar de pai para filho, aleluia, aleluia. Então a primeira parte da oração, você começa como filho, continua como adorador, submisso e servo. Mas quais os perigos da oração? Jesus explica. No versículo 6, capítulo 6, versículo 7. Ser visto e ouvido e o muito tagarelar. Olha o que diz Mateus 6, 7. E orando, não useis de vãs repetições, falar por falar, como os gentios, que pensam por falar e serão ouvidos. Sabe qual é a melhor oração? É aquela onde ninguém vê você orando. Porque se eu orar aqui na igreja e fazer uma oração bonita, você, poxa, como o Sérgio ora bem, como ele fala bem. Mas quando eu oro lá no meu quarto, lá na despensa, onde ninguém me encontrou, no secreto, como diz ali, só Deus e eu e Deus, aleluia. Essa oração muda todas as coisas, inclusive o teu jeito de falar com Deus. Então cuide para não querer ser visto nem ouvido, e muito menos tagarelar. E diz que Deus é um Deus de recompensa. E a segunda parte da oração, a gente continua dizendo, o pão nosso de cada dia. Glória a Deus. Pão nosso de cada dia. Quando eu
começo eu oro isso, eu peço o pão nosso de cada dia, eu fico lembrando de algumas coisas na minha vida. Aqui o meu pai, alguns anos atrás eu montei um negócio, não deu certo, quebrei, levei um calote muito grande. Eu tinha um cheque especial, não me lembro quanto é que era o valor da época, ele triplicou o valor desse cheque especial. Imagine só aí o banco, o Hélio que já foi bancário sabe, o banco é juros sobre juros, juros sobre juros, e eu não tinha mais o que comer, não tinha mais, o carro estava quebrado, não tinha como colocar gasolina no carro. Meu filho tinha 1 ano, 2 anos eu acho, e quando eu levantava de manhã eu não tinha o que comer, mas eu não me importava comigo, eu poderia ficar um dia inteiro, mas quando eu olhava para o meu filho, que ele me pedia alguma coisa e eu não tinha, era difícil. E o meu pai, que está ali, algumas vezes, né, pai, trouxe algumas coisas lá em casa. Meu pai físico, ele me trouxe, meu sogro me trouxe, e eu dizia, não precisa, mas todo dia Deus providenciava algo, e eu fiquei imaginando se eu como pai, quando eu vi o meu filho pequeno, que não tinha o que comer, eu ficava nesse estado. Imagine o Pai do céu, aleluia. Você acha que o Pai do céu é melhor do que o meu pai, ou melhor do que eu como pai? É melhor do que você como pai? Não, o Pai do céu te ama, e nunca vai deixar você ser envergonhado, nem passar necessidade, porque Davi já disse, eu nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar um pão, aleluia. Às vezes há uma prova, e eu fiquei por uns 2 ou 3 meses assim, eu acho. Eu não tinha o que comer, não tinha salário. Comecei a bater nas portas de empregos e ninguém queria me dar emprego. Mostrava o currículo, não, é um bom currículo, mas eu não tenho vaga para você. E foi o tempo que eu mais aprendi, um dos tempos que eu mais aprendi com Deus. A dependência. Até que um dia, alguém me convidou para vir numa igreja evangélica. E disse assim, tem um cara lá que vai resolver os teus problemas. Minha gente, na ansiedade, achou que fosse um empresário, alguém que ia dar, ele vai estar na igreja. Mas a gente fica tão cego. É claro que ele está falando de Jesus. Eu vim. E quando eu entrei na igreja, o pregador pregou e disse assim, se o Deus que eu sirvo não mudar a tua história, eu paro de pregar. Porque daí isso aqui é mentira, então eu não vou pregar uma mentira. Se o Deus que eu sirvo não mudar a tua história, eu não prego mais. Faça uma prova com Deus. E eu fiz. 3 vezes o valor especial, Wellington. Carro quebrado. Não tinha o que comer, pastor Vilimar. Não tinha comida para dar para o filho. Sabe qual foi o voto que eu fiz com Deus? Se o Senhor me der um emprego na posição na qual eu tinha antes, não precisa nem ser o mesmo salário, só na posição, porque depois do salário eu busco atrás. Eu corro atrás. O primeiro salário eu coloco tudo na casa de Deus. Eu disse isso. Fiz um voto com Deus. Isso foi domingo à noite. Na terça-feira, alguém chega lá em casa e me oferece um emprego. Fui lá, deu certo. Mas ficava longe, eu não tinha como ir. Arrumei uma bicicleta. Dava 10 quilômetros mais ou menos da minha casa lá. E eu tinha lido que Elias orou por 3 anos e meio e não choveu. Eu disse, Senhor, eu sei que eu não sou nem o Elias, pelo menos não chove quando eu ir e quando eu vir, porque eu vou chegar todo molhado lá e daí, só nesse período, depois pode chover, Senhor. E por 45 dias não choveu, nem na ida e nem na volta. Aí os primeiros 15 dias, quando eu ganhei o salário, eu não falei nada para a família. Que bom, 15 dias de salário, né, pastor? Que legal, pelo menos já vai dar. Vou colocar na casa de Deus. Mas tá louco? Eu prometi a Deus. Mas não temos nem o que comer. Eu fiz um voto com Deus. E agora? Não sei. Se esse Deus existe, Ele vai suprir. Foi esse o voto de louco que eu fiz.
E quando eu coloquei o meu primeiro salário diante de Deus, eu não tinha nem o que comer. O meu patrão chamou e disse: eu vou te dobrar o salário, gostei de ti. Mas ainda não tinha o que comer. Era mais 30 dias, Wellington. Que bênção! Mas só o mês que vem. Por que não era agora? Mas glória a Deus que eu tinha um pai no céu e um pai na terra, que por mais 30 dias me sustentou. E todo dia eu ia adorando o Senhor, louvando o Senhor de bicicleta. Chegava lá, eu não murmurava, porque eu sabia que a murmuração atrapalhava a unção, a graça de Deus, aleluia. E Deus começou a abençoar. Em 3 meses eu já ganhava o que eu ganhava no salário, 3 a 6 meses, acho que foi, eu ganhei de novo o que eu ganhava no emprego anterior. O banco me chamou, renegociou a dívida, tirou praticamente todos os juros, consegui pagar tudo em 1 ano, tirei meu nome do SPC, e Deus tem me honrado até hoje, pela fidelidade. Aprenda algo, bênção financeira, tem 3 princípios só: trabalho, boa administração e fidelidade, só isso. Se você só fizer isso, está bom. Trabalhar, administrar bem o que você ganha e ser fiel. Pronto. Só essas 3. Você já vai, Deus vai te fazer prosperar, aleluia. Então, eu entendo muito bem o que quer dizer o pão nosso de cada dia. Porque cada dia era uma vitória. Cada dia eu via a mão do Senhor na minha vida. Cada dia eu via o sobrenatural. Aleluia. Você acha que Deus vai te deixar ser envergonhado? Você acha que Deus vai te deixar passar fome? Se o meu pai que está aqui, todo dia ele ia lá, está tudo bem, ele me sustentou por um tempo. Você acha que o seu pai celestial vai deixar você passar fome? Então você não conhece o seu pai. Me perdoem dizer, mas você não conhece. Conheça mais o seu pai. O teu pai te ama. E ele quer. Hoje ele está falando de pai para filho. E quer que você fale com ele de filho para pai. Aleluia. Alabaxê, mandacaias. Estou sentindo a virtude de Deus. Alguém precisava ouvir isso. Depois ele continua: perdoa as nossas dívidas. Na verdade, se Deus não te perdoasse no que eu fiz, no que você fez, nenhum de nós mereceria entrar no santuário dele, na casa dele. Nenhuma das nossas obras nos levará para o céu. Você já ouviu isso? Porque todos nós temos uma natureza carnal propensa ao pecado. Todos nós temos a nossa criptonita, como super-homem, que é o super-homem, tem a sua criptonita. Você tem a sua criptonita. Eu tenho a minha criptonita. Todos nós temos pontos fracos. Monitore eles, cuide, ore. Cuide, porque se você não cuidar, não vigiar, o diabo quer te pegar nesse seu ponto fraco. Ele reconheceu que somos fracos. Não nos deixes cair em tentação. Algumas versões dizem: não nos induzas à tentação. Parece que é Deus que vai fazer você ser tentado. Não. A Bíblia diz que de Deus ninguém é tentado. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Tiago capítulo 1, verso 12 diz isso. Você peca por quê? Porque você quer. Não, porque você quer. Você tem escolha? Eu tenho escolha. É claro que quando a gente é escravo do pecado, ele é que o diabo manda na sua vida. Você não tem. Mas com Jesus você tem escolha. Você peca se quiser. Jesus passou 33 anos sem pecar. Você pode passar menos tempo sendo mais santo. Agora você escolhe. Você quer fazer a tua vontade, não a vontade de Deus. E ele continua: livra, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Você sabia que é muito importante você fazer essa oração? Todo dia o mal vai querer te pegar. Se o diabo pudesse, ele te mataria. Ele acabaria com você. Mas glória a Deus, que diz a Bíblia que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Em Hebreus capítulo 1 diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então tem anjo a teu serviço. Se Deus permitisse abrir os seus olhos espirituais, você ia ver a batalha espiritual que
se trava nesse mundo espiritual. Você não teria noção. Talvez você nem dormiria mais, ou eu nem dormiria mais. Porque existe uma batalha espiritual. E então nós reconhecemos que somos carentes. Que se o Senhor não nos guardar, ai de nós. Salmista, aleluia, Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, versículo 1. De onde virá o meu socorro? Ele faz uma pergunta para Deus. E se ele fala de socorro, só pede socorro quem está desesperado. Senão ele ia pedir, me dá uma ajuda, me dá uma força aí. Mas ele pediu socorro. Qual foi a vez que você pediu socorro? Quem é que pede socorro? Somente quem está desesperado. Socorro, estou morrendo. Ele disse, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E o Espírito Santo testifica no coração deles. O meu socorro vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 3. Não deixará vacilar o teu pé. O Senhor te guarda para nem tropeçar ainda. Aquele que te guarda não tosquenejará. Não tosquenejará, cochilará, quer dizer, nem dormirá o quem? O guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Ele guardará a tua entrada. Ele guardará a tua saída. Quando você entrou aqui, o Senhor já estava te guardando. Quando você sair, o Senhor vai te guardar. Quando você nasceu, o Senhor te guardava. Quando você for com Ele, o Senhor vai te guardar. O guarda de Israel está na tua vida, aleluia. O guarda de Israel está na tua vida. O guarda de Israel, aleluia. Davi também, no Salmo 23 fala: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. O que está faltando na sua vida? Eu vou dizer, para mim e para você, só o Senhor. Se o Senhor estiver na sua vida, já basta, porque o Senhor é a cura, o Senhor é a provisão, o Senhor é a tua salvação. O Senhor é tua alegria, o Senhor é amor, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia, o Senhor é tudo e muito mais do que você imagina, aleluia. Se o Senhor for o teu pastor, nada te faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me na vereda da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás, não estará, nem estava. Tu estás, é no verbo presente, comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas perante mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, aleluia. Esse é o Salmo 23, o Salmo do pastor. Mas muito mais do que o Salmo do pastor, é conhecer o pastor do Salmo, aleluia. Aleluia. Eu não sei como é que você está. Não sei como é que você chegou até aqui. Mas o importante não é como você chegou. O guarda de Israel vai te acompanhar. Talvez essa semana não foi difícil para você. Talvez você não tenha nem força para orar. Quantas vezes talvez você orou o Pai Nosso por orar? Repetiu, falou. E quantas vezes nós oramos? Mas a profundidade que é orar o Pai Nosso é dizer, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai, eu não sou órfão. Eu adoro Ele. Eu sou servo, eu sou submisso. Ele supre as minhas necessidades diariamente. Ele me perdoou de todos os meus pecados. Ele me livrará de todo mal e não me deixará cair em tentação. Porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Talvez esse ano aí era o ano da restituição. E você tinha muita expectativa que Deus ia mudar todas as coisas na sua vida. Mas ainda faltam 14 dias para acabar o ano. 14 dias. Hoje é dia 17.
até o dia 31, são 14 dias, 2 semanas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você me responder o contrário, eu creio que Deus não pode mudar a tua vida. Mas se você não tiver resposta para essa minha pergunta, eu não tenho dúvida que Deus pode mudar a tua vida. Em quantos dias Deus fez todo o mundo? 6, né? Se Deus construiu todo o universo, todo o mundo, a terra, tudo que há em 6 dias, e no 7º ainda descansou, você acha que 14 dias é muito tempo para Deus mudar a tua história? Se em 6 dias Deus fez tudo que existe, toda a terra, você acha que em 14 dias é muito tempo para mudar a tua história? Eu creio que não. Basta uma palavra do Senhor e toda a tua vida muda. Basta uma ordem dos céus e toda a tua vida muda. Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós estamos terminando o culto. Eu não vou te chamar hoje para vir para frente, porque hoje você tem que se sentir filho. Você não pode sair desse culto sem se sentir filho. Você já está na frente, já está na presença do Pai. Eu só quero orar por você, para que você sinta a unção de filho. O título mais importante que Deus quer te dar é unção de filho. E Deus te trouxe aqui hoje para falar de pai para filho. Deus queria ter essa conversa comigo e com você. Deus quer falar de pai para filho hoje, para que você, a partir de hoje, todos os dias da sua vida, você fala de filho para pai. Não se sinta um criado, um bastardo. Se sinta filho, se sinta filha. O recado de Deus para nessa manhã é: você tem que se sentir filho. Senão a tua oração já começa errado. Porque você tem que chamar de... Se não for o meu pai, vou chamar qualquer um de pai? Não, eu só chamo o meu pai de pai, porque ele é seu, eu sei que ele é meu pai. Eu tenho certeza absoluta que ele é meu pai. Eu não vou chamar outra pessoa de pai, eu posso até chamar carinhosamente, mas literalmente eu sei quem é o meu pai. E Deus está dizendo isso para mim e para você. Você precisa saber quem eu sou na sua vida. Eu quero te tratar como filho, mas você precisa me tratar como pai. Então nós vamos estar orando e encerrando esse culto logo nesses minutos. Pai, obrigado porque eu sou teu filho. A tua palavra diz, Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, que a todos o que creram no seu nome, no nome do Filho, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. E só pode ser filho de Deus quem tem um pai. Obrigado porque eu tenho um pai nos céus, um pai na terra. Obrigado, Senhor, porque eu sou um filho, Senhor. O filho às vezes erra. O filho às vezes não faz tudo que o pai queria. Mas o pai nunca deserda um filho. Pelo menos o Pai Celestial nunca deserda um filho. O pai tem herança. O pai sempre vai ter uma casa para o filho voltar. Ainda que mais longe o filho vá, o pai diz: volta para casa, filho. Deus está dizendo: tempo de voltar para casa. O que você fez nesse ano? Talvez você foi muito longe de casa esse ano, mas Deus está dizendo para você: filho, volta para casa. Eu quero te abraçar. Quero colocar um anel no teu dedo, sandália nos teus pés, vestes novas. Você é meu filho. Independente do que as pessoas digam, você tem um pai. Você tem um pai. Você não é órfão. Eu sou o teu pai. E hoje eu só te trouxe aqui para te falar de pai para filho. Talvez você está doente, mas eu sou a tua cura, diz o Senhor. Talvez você está passando por um momento financeiro difícil. Eu sou a tua provisão, diz o Senhor. Talvez você está triste, mas o Senhor diz: eu sou a tua alegria. Talvez você tenha passado por tantas dificuldades, você não se sente valorizado, mas eu sou o teu maior bem, o teu maior valor, diz o Senhor. E hoje eu trouxe só para falar de pai para filho. Nunca deixe de se falar de filho para pai, porque
porque eu nunca deixarei de falar para você de pai para filho. Amém. Vamos adorar o Senhor.